A entrevista que mudou minha vida. Você já teve a sensação de que sua vida está prestes a mudar, mesmo que tudo pareça errado? Foi exatamente assim que eu me senti naquele dia. Na verdade, eu não era ninguém. Aos 27 anos, sem formação universitária, sem pais vivos, sem sobrenome de prestígio, sem dinheiro nem para pagar o ônibus da semana inteira. Eu era só mais uma mulher tentando não desmoronar. Meu nome é Elisa Andrade, e naquela manhã nublada de segunda-feira, eu saí de casa com o coração acelerado, a alma cansada e uma única certeza. Eu precisava daquele emprego. A vaga era para ser secretária pessoal de um dos empresários mais poderosos da cidade, dono de uma rede de empresas que faturavam milhões. A seleção prometia ser rigorosa, e eu sabia que talvez estivesse competindo com mulheres muito mais preparadas, com diplomas reluzentes e experiências no currículo que eu só poderia sonhar. Mas ainda assim, eu fui. Minha roupa era simples, mas limpa. Prendi o cabelo em um coque discreto, maquiei o rosto só o suficiente para esconder o cansaço e calcei o sapato que doía no calcanhar, mas que era o mais apresentável que eu tinha. O prédio da empresa parecia uma joia gigante cravada no coração financeiro da cidade, espelhado, moderno, com portas que se abriam sozinhas e uma recepção que cheirava a poder. Mas foi ali que tudo começou a dar errado. Quando me aproximei da recepcionista para avisar que estava ali para a entrevista, ela nem esperou eu terminar de falar. Olhou rapidamente para mim de cima a baixo, a calça preta simples, a bolsa surrada, o jeito tímido, e simplesmente apontou para uma porta lateral. Pode ir direto. O uniforme está no armário do fundo. Faxina começa às 8. Eu hesitei, quis explicar. Quis dizer que não, que havia um engano. Mas minha voz travou. E antes que eu pudesse corrigir, alguém passou atrás de mim e murmurou. Ah, mais uma faxineira nova. Espero que não seja como a última. De repente, me vi empurrada por uma situação que eu não criei. Mas também não recusei. E foi então que ele apareceu. Davi Montenegro. Alto, elegante, olhar afiado como lâmina. O terno dele parecia mais caro que tudo que eu tinha no mundo. O cheiro do seu perfume invadiu o corredor. E quando ele passou por mim, o tempo parou. Juro. Ele me olhou nos olhos. Por apenas 2 segundos. Mas foi como se me atravessasse. Você é nova? Faxina, certo? E sem entender o porquê, eu apenas balancei a cabeça e disse: Sim, senhor. A partir dali, minha vida deixou de seguir uma linha reta. Começou a se dobrar em voltas perigosas, como um livro que troca de enredo sem aviso. Eu, que entrei para ser secretária, acabei aceitando o uniforme de faxineira. Porque por algum motivo, talvez o modo como ele andava, falava, respirava, ou talvez aquele olhar solitário por trás de todo o poder, meu coração decidiu que eu precisava estar ali. Os primeiros dias foram duros. Eu tinha que aprender rápido sobre produtos de limpeza, horários, normas e principalmente sobre ficar invisível. Porque faxineiras naquele prédio não eram vistas, eram ignoradas. Mas eu me esforçava. Chegava antes de todo mundo, limpava cada canto com dedicação. Mas o motivo de eu aguentar tudo era claro. Ele, Davi Montenegro. O homem que me confundiu com outra pessoa, mas que aos poucos começou a me notar de verdade. Ele era reservado. Não era um patrão de sorrisos fáceis nem de bajulações. Passava o dia imerso em reuniões, números, contratos. Mas às vezes, ele parava. Olhava pela janela com uma expressão que misturava cansaço e algo que eu só reconheci depois de um tempo. Tristeza. E então eu descobri, sem querer pelos corredores, que ele era casado. Mas o casamento estava em crise. A mulher dele vive viajando, você não sabia? Ouvi uma funcionária cochichar no refeitório. Ela só aparece nos jantares de gala, casamento de fachada. Ele praticamente mora sozinho naquele escritório. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. A ausência de fotos atuais, o tom distante com que falava ao telefone, a solidão crua que exalava mesmo nos dias em que a empresa inteira girava ao redor dele. Certa tarde, ele me chamou diretamente. Moça,
Pode trazer um café, por favor? Forte, sem açúcar. Claro, senhor. Respondi. E qual é mesmo o seu nome? Meu coração parou por um instante. Elisa. Elisa. Ele repetiu devagar, como se testasse o som do meu nome nos lábios. Na semana seguinte, fui avisada pela supervisora da limpeza que Davi solicitou que apenas eu limpasse sua sala. Ninguém mais. Isso causou comentários, olhares atravessados. Mas eu continuei, firme, disfarçando meu coração que batia mais rápido a cada vez que o via sentado, lendo, rabiscando contratos, ou simplesmente parado, pensativo. E foi ali que, aos poucos, começamos a conversar. Pequenos comentários. Depois, perguntas. Ele queria saber de mim, das minhas ideias, dos meus gostos, como se meu silêncio tivesse chamado sua atenção mais do que qualquer palavra. Elisa, você tem jeito de quem já foi muita coisa e teve que começar de novo. Eu não soube o que responder, porque era exatamente isso. E então, uma tarde, ele se virou para mim e perguntou: Me diz uma coisa. Se você pudesse recomeçar, o que faria? E eu, sem pensar, falei: Tudo. Mas dessa vez, por mim. Ele apenas sorriu. Um sorriso curto, mas que me desmontou inteira. Naquela noite voltei para casa com a certeza de que meu disfarce estava me levando para um lugar que eu nunca imaginei. O coração de um homem que nem sabia quem eu era de verdade. E o pior de tudo? Eu estava me apaixonando. Se você está aqui e ainda não se inscreveu no canal Histórias Inesquecíveis, aproveita esse momento, clica no botão vermelho aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o seu like, porque essa história está só começando. E vai te deixar sem fôlego até o último segundo. Agora, respira fundo e vem comigo. Naquela manhã, a cidade parecia ter acordado em câmera lenta. O céu estava limpo, sem nuvens, e a luz do sol invadia as janelas da empresa como se tentasse iluminar o que ninguém ali via. O prédio fervilhava mais do que o normal. Havia um burburinho nos corredores, passos apressados, gente arrumando flores e reorganizando pastas que ninguém lia. Algo estava para acontecer. Algo grande. Eu já havia limpado quase metade do andar principal quando ouvi, ainda do elevador de serviço, o aviso vindo do rádio da segurança. Câmbio. Confirma a chegada do veículo da senhora Carolina Montenegro. Repito. A esposa do senhor Davi está subindo. Meu sangue gelou. Eu nunca havia visto Carolina Montenegro pessoalmente, só em fotos. Ela era a mulher que morava no porta-retratos da mesa dele. A que tinha o olhar congelado e o sorriso treinado para as câmeras. A esposa perfeita no papel, mas invisível na vida real. Todos ficaram tensos. Alguns dos funcionários até se arrumaram no espelho do banheiro antes de voltar para seus postos. Era assim quando alguém do topo da pirâmide aparecia. Mas eu fiquei ali, parada, com o pano na mão e o coração na garganta. Carolina surgiu minutos depois, vestida como se fosse a dona do mundo. E, de certa forma, era. Um vestido off-white de linho fino, salto agulha dourado, cabelo preso em um coque impecável e óculos escuros enormes, cobrindo metade do rosto. Ela caminhava como se o chão fosse obrigação do universo, como se nada pudesse atingi-la. E então, ela passou por mim. Me olhou. E naquele olhar, vi desprezo. Não porque ela soubesse quem eu era. Não, ela nem fazia ideia. Mas porque ela me via como todos os outros me viam. A faxineira. Invisível. Irrelevante. Apenas mais uma sombra naquele prédio de mármore. Davi veio ao seu encontro na entrada da sala de reuniões. Quando os olhos dele cruzaram com os dela, percebi. Havia distância. Uma barreira invisível entre os dois, feita de mágoas silenciosas e jantares frios. Carolina, que surpresa! Ele disse seco. Precisamos conversar. Sobre nós. Ela respondeu, tirando os óculos e revelando olhos frios, sem uma gota de emoção. Eles entraram na sala de reuniões. A porta se fechou.
E por longos 30 minutos, ninguém ouviu nada. Mas eu fiquei ali, mais perto do que devia, arrumando os vasos da recepção, limpando a mesma superfície pela terceira vez e tentando escutar. Não ouvi palavras, mas ouvi tons. O som abafado de uma voz alterada, o silêncio cortante depois, e por fim, o barulho de um objeto sendo empurrado com força sobre a mesa. Quando a porta se abriu, Carolina saiu primeiro, o batom intacto, mas os olhos vermelhos. E Davi? Davi estava pálido, parado, os punhos fechados, a respiração pesada. Ele não olhou para mim. Apenas voltou para sua sala e trancou a porta. Aquele dia foi um divisor de águas. Nos dias que se seguiram, ele parecia outro, mais introspectivo, mais distante, mas ao mesmo tempo, mais atento a mim. Começou a me chamar com mais frequência. Pedia que eu ficasse mais tempo arrumando sua sala, que preparasse seu chá, que organizasse os livros da estante com ele ali, sentado, me observando em silêncio. Um dia, enquanto eu limpava a janela, ele disse: "O que você faria se tivesse a chance de começar do zero, mas alguém do seu passado não deixasse?" Eu demorei a responder, e quando respondi, nem era só sobre ele. Eu esconderia o passado, até que o presente fosse forte o suficiente para enfrentá-lo. Ele apenas assentiu. E aquele foi o primeiro segredo que compartilhamos, mesmo sem dizer nomes. Algumas semanas depois, numa sexta-feira chuvosa, aconteceu algo que mudaria o rumo da nossa história. A recepcionista havia faltado. A assistente da diretoria também. E não havia ninguém disponível para receber uma entrega urgente de documentos que vinham de outra sede da empresa. A supervisora da limpeza, desesperada, me pediu um favor. "Elisa, você é a mais organizada aqui. Pode subir até o escritório central e receber os papéis? É só assinar e entregar para o diretor." Eu hesitei. "Mas eu? Não vão achar estranho? Ninguém vai saber. É só subir, assinar e voltar. Vamos lá, é só papelada." Subi. E lá estava ele. No 19º andar. Sala de vidro, cortinas semiabertas, livros espalhados na mesa e um disco antigo tocando baixinho. Jazz instrumental, algo elegante e melancólico. Davi me olhou, surpreso. "Você?" "Me pediram para entregar isso pessoalmente." Respondi um pouco sem jeito. Ele assentiu. Pegou os papéis, assinou. Mas ao invés de me dispensar, como sempre fazia, ele se levantou, foi até o armário e serviu 2 cafés. "Senta um pouco", disse puxando uma cadeira. E eu sentei. A chuva batia na janela. A cidade parecia submersa em névoa. E por alguns minutos ficamos apenas ali, em silêncio. Até que ele falou. "Carolina foi embora, definitivamente. Disse que vai pedir o divórcio. E, sinceramente, não sei se fico aliviado ou arrasado. Eu não sabia o que dizer, mas minhas mãos tremiam." Ele continuou. "Às vezes eu fico me perguntando se a vida não tá tentando me mostrar algo, mesmo que de forma torta." "Como assim?" "Como o fato de você estar aqui, mesmo sem ser quem eu pensei que era." Nesse momento, meu coração parou. Ele sabia, ou pelo menos, desconfiava. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se aproximou, encostou levemente a mão sobre a minha e sussurrou. "Elisa, me diz quem você realmente é." E ali, no meio daquela sala fria e silenciosa, entre o som da chuva e o cheiro de café, começou a se formar a mentira mais perigosa da minha vida. Uma mentira que eu não criei, mas que eu estava prestes a alimentar. Se você quer saber o que Elisa respondeu, como ela sustentou aquela mentira e o que acontece quando o passado volta para cobrar o preço, não perca o próximo capítulo. Mas antes de sair, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, quero a parte 3. E claro, se inscreve no canal Histórias Inesquecíveis para não perder nenhum episódio dessa trama cheia de reviravoltas, paixão e decisões que podem mudar vidas. Antes de continuar essa história que já roubou tantos corações,
Eu tenho um pedido para você. Se você está aqui agora, é porque ama uma boa história cheia de reviravoltas, sentimentos reais e personagens que parecem viver do nosso lado. Então, deixa seu like, se inscreve no canal Histórias Inesquecíveis, ativa o sininho para não perder os próximos capítulos e compartilha esse vídeo com alguém que precisa se emocionar hoje. Agora vamos continuar. Era uma terça-feira, fim de tarde, e o céu estava com aquele tom alaranjado que parece só aparecer em dias que a vida quer dizer algo. O prédio já estava mais vazio, os passos nos corredores eram escassos, e a cidade lá fora começava a se acender com luzes dos carros e prédios. Eu estava no 19º andar de novo, pela 4ª vez naquela semana. A desculpa era sempre a mesma: organizar a papelada, revisar a limpeza, entregar um relatório que nem me pertencia. Mas a verdade é que a cada dia, eu e Davi criávamos uma rotina não dita, uma intimidade camuflada em silêncios longos e olhares demorados. Naquele dia, algo estava diferente nele. Ele parecia inquieto, andando de um lado para o outro com uma xícara de café já fria nas mãos, a gravata folgada, as mangas da camisa arregaçadas e o rosto mais cansado do que de costume. Eu estava sentada no canto da sala, dobrando os papéis do relatório mensal, fingindo uma concentração que não existia. Meus olhos o acompanhavam discretamente, e o silêncio entre nós era como uma conversa não falada. Eu não consigo mais manter esse teatro, Elisa, ele disse de repente, me pegando desprevenida. Teatro? A vida que esperam que eu viva, as decisões que tomam por mim, os jantares com quem não me olha nos olhos, os abraços que não me aquecem. Eu passei os últimos 5 anos fingindo ser feliz. E agora? Agora eu conheci alguém que faz tudo isso desmoronar. Minha respiração travou. Minhas mãos ficaram imóveis sobre os papéis. E antes que eu pudesse responder, ele se aproximou. Com passos firmes, mas lentos, ele foi até mim. Parou tão perto que eu pude sentir seu perfume. Amadeirado, marcante, intenso como ele. Meu coração batia como um tambor dentro do peito. Davi olhou nos meus olhos como se buscasse ali uma permissão. Elisa, se eu te beijar agora, tudo muda. Você tem ideia disso? Eu não consegui responder. Apenas fechei os olhos. E então, ele me beijou. Foi um beijo lento, tenso, carregado de tudo o que havíamos calado até ali. Um beijo que não era só desejo, mas desespero, entrega, medo e necessidade. Quando nos afastamos, ainda com os rostos colados, ele sussurrou. Eu preciso saber. Quem é você de verdade? A pergunta que vinha se formando há semanas finalmente foi feita. E eu não sabia o que dizer. Minha mente gritava. Diz a verdade. Conta que você veio para a entrevista de secretária, que te confundiram com a faxineira, que você ficou porque se apaixonou, que não suportou a ideia de ir embora. Mas minha boca escolheu o silêncio. Davi me olhava como se tentasse decifrar um enigma. Ele tocou meu rosto com delicadeza e disse: Você é a mulher mais misteriosa que eu já conheci. E por algum motivo, isso me prende. Mas Elisa, se existir alguma mentira entre nós, um dia ela vai aparecer. E eu não sei se vou suportar. Foi como um aviso, um alerta sutil, e eu ignorei. Nos dias seguintes, tudo ficou mais intenso. Ele me chamava para sua sala fora do horário. Trazia café para mim. Me perguntava sobre minha vida, minhas dores, meus sonhos. E eu inventava. Criava pedaços de uma história que não era minha, porque tinha medo de perder o que estava construindo. Você nunca fala da sua família, ele comentou uma noite. Não tenho muitos por perto, respondi com a voz baixa. E sua formação? Trabalhou onde antes de vir para cá? Em alguns escritórios pequenos. Nada grande. Meus olhos fugiam dos dele. Cada mentira que saía da minha boca era como um espinho que eu engolia. Mas cada vez que ele sorria para mim, cada vez que tocava a minha mão, eu achava que valia a pena.
Até o dia em que o filho dele apareceu. Sim, Davi tinha um filho. Um menino de 6 anos chamado Lucas, fruto de um relacionamento anterior ao casamento com Carolina. Ele morava com a avó paterna em outro estado, mas veio passar 2 semanas com o pai. E bastou um encontro com o garoto para que tudo dentro de mim começasse a desmoronar. Lucas era doce. Tinha olhos grandes, curiosos e uma risada fácil. No primeiro dia, ele correu pelos corredores da empresa como se tudo fosse um parque de diversões. E quando me viu, sorriu. Você trabalha daqui? Trabalho, sim. Sorri de volta. Meu pai gosta de você. Eu vi quando ele te olhou na outra noite. Ele só olha assim para pessoas que ele gosta muito. Fiquei em silêncio. O menino me desarmou completamente. E foi naquele instante que percebi. A verdade não estava mais apenas entre mim e Davi. Estava ao redor, crescendo, respirando por conta própria. E uma hora ia explodir. Naquela mesma semana, a assistente de Davi, a real, oficial, voltou de licença médica. E com ela vieram os questionamentos. Quem é essa Elisa? Ouvi ela dizer do lado de fora. Ela está em andares que não devia, com acesso a arquivos internos. E agora com contato direto com o senhor Montenegro? Começaram as desconfianças. E então? A esposa voltou. De novo. Como quem pressente que está perdendo espaço. Carolina apareceu sem avisar, com os cabelos soltos, um novo anel no dedo e um discurso pronto. Podemos recomeçar, Davi. Pelo Lucas. Por tudo que construímos. Ele não respondeu. Me olhou. E naquele olhar, eu soube que o fim estava próximo. Porque os mundos estavam se chocando. As máscaras iam cair. E eu... não estava pronta. Se você já chegou até aqui, respira fundo. Porque o que está por vir vai mexer com suas emoções. E antes de continuar, um recado importante. Se você ainda não é inscrito no canal Histórias Inesquecíveis, clica agora no botão vermelho, ativa o sininho, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Amando a história. Assim você não perde nenhum detalhe dessa história que só está começando a te surpreender. Agora, prepara o coração, porque o final dessa história está surpreendente. Os dias seguintes foram como andar sobre cacos de vidro. Tudo parecia igual por fora. Os mesmos corredores frios, o som abafado dos telefones tocando, os passos apressados dos funcionários, a limpeza metódica de cada andar. Mas por dentro, dentro de mim, era caos. Depois do beijo, depois da volta da esposa e depois da chegada do pequeno Lucas, tudo estava fora do lugar. Meu peito vivia apertado. A qualquer momento eu sentia que o chão sob meus pés poderia desabar. E ainda assim, eu continuava fingindo. Davi estava cada vez mais dividido. A presença de Carolina deixava o ar pesado. Ela andava pela empresa como se ainda fosse a rainha daquele império, mesmo sabendo que o coração do rei já não era dela. Vamos organizar um jantar em casa, ela disse em voz alta no meio do escritório de Davi, com toda a equipe reunida. Preciso mostrar que nossa família está unida, que estamos bem, que continuamos no controle. Era um teatro. Uma encenação grotesca para a alta sociedade. Davi não respondeu na hora. Apenas olhou para mim. Foi ali que entendi. Ele queria que eu estivesse nesse jantar. Não como faxineira, não como assistente, mas como convidada. Na sexta-feira seguinte, ao cair da noite, lá estava eu, parada diante do portão de ferro de uma mansão de revista. Vestia o único vestido decente que tinha, comprado às pressas com um dinheiro que eu não podia gastar. Azul marinho, simples, com um corte discreto. Meu cabelo solto, maquiagem leve e o coração... um turbilhão. Nome, por favor? Perguntou o segurança. Elisa Andrade. Fui convidada pelo Sr. Davi. Ele checou a lista, assentiu e abriu o portão. Eu entrei. E o mundo lá dentro parecia ter saído de um filme. Lustres de cristal. Música ambiente tocando jazz. Garçons servindo taças de champanhe e aperitivos de nomes complicados. A elite da cidade reunida,
rindo de piadas internas, falando de ações, viagens e escândalos que nunca saem nos jornais. E então ele me viu. Davi estava perto do piano, conversando com 2 empresários. Quando seus olhos encontraram os meus, ele congelou por um segundo. Depois, esboçou um leve sorriso e veio em minha direção. "Você veio", disse como se não acreditasse. "Você me chamou", respondi. Ele me ofereceu o braço. Eu aceitei. E por alguns minutos esquecemos do mundo. Até ela aparecer. Carolina Montenegro, deslumbrante num vestido vermelho intenso, se aproximou com um sorriso cortante. Nos olhos havia veneno. No gesto, uma raiva contida que logo escorreria pelos cantos. "Davi, quem é essa?" Ela perguntou, fria. "Uma amiga. Uma pessoa importante para mim." Ele respondeu firme. Carolina me olhou como se eu fosse uma mancha no tapete da sala. Engoliu em seco e se afastou. Mas dali em diante, a noite se transformou em um campo minado. Durante o jantar, fui colocada numa ponta da mesa, distante dos convidados principais, como se minha presença ali fosse apenas tolerada. As pessoas me olhavam com curiosidade disfarçada. Algumas sussurravam. Outras perguntavam sem pudor. "Você é da imprensa? Trabalha com eventos? Conheceu o Davi como?" Eu sorria educadamente. Respondia pouco. Mas cada pergunta era uma navalha me lembrando que eu estava ali por um erro. E foi então que a bomba estourou. Um dos convidados, um advogado influente da cidade, olhou para mim com certo interesse e comentou: "Elisa Andrade. Seu nome não me é estranho. Você não é aquela candidata para a vaga de secretária que foi marcada para o mesmo dia em que a nova equipe de faxina começou?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi franziu o senho. Carolina abriu um leve sorriso. Os convidados se entreolharam. "Candidata a secretária?" repetiu ela com a voz carregada de malícia. "Isso é verdade?" Minha garganta secou. Meu rosto queimava. "Davi, você sabia disso? Que ela veio aqui para ser sua secretária, mas acabou de uniforme de faxina?" Ele me olhou, longamente. Os olhos dele não eram de raiva, eram de mágoa. "É verdade, Elisa?" perguntou. Baixo. Quase um sussurro. Naquele momento, tudo que estava escondido se expôs. A verdade se despiu diante de todos. Meu disfarce, minha mentira, minha fraqueza, estavam agora sendo devoradas por olhos famintos por escândalo. Eu ia contar. Mas eu tive medo. Medo de perder tudo. De perder você. Minha voz saiu trêmula, quase implorando. Carolina se levantou da cadeira. Bateu levemente a taça com os dedos e disse: "Parece que o jantar está servido, não é?" Davi não disse mais nada naquela noite. Me acompanhou até a porta. Em silêncio. O mesmo silêncio de quando nos conhecemos. Só que agora era outro tipo de silêncio. "Por que você não confiou em mim?" Ele perguntou, antes que eu saísse. Porque, pela primeira vez na vida, eu tinha algo a perder. E então, eu fui embora. Sem olhar para trás. Sem saber se aquela seria a última vez que veria o homem que eu amava. Chovia quando acordei no dia seguinte. Daquelas chuvas calmas, constantes, que parecem carregar não só a água do céu, mas também o peso dos nossos arrependimentos. O vestido da noite anterior ainda estava jogado sobre a cadeira. Os olhos ainda ardiam. E dentro do meu peito, um buraco escuro se abria. A verdade havia sido revelada. Na frente de todos. Davi agora sabia quem eu era. Sabia que fui até aquela empresa buscando a vaga de secretária. Que fui confundida com a faxineira. E que, mesmo assim, aceitei aquele papel. Só para ficar perto dele. Sabia que escondi tudo. Que menti. Que construí algo real com base numa omissão. E por mais que meu sentimento fosse sincero, eu menti. Passei o fim de semana trancada,
Celular desligado. Não tive coragem de encarar ninguém. Não comentei nada com ninguém da equipe de limpeza, nem com os poucos amigos que restavam. Evitei os grupos, as mensagens, os olhares, porque sabia o que vinha depois de uma exposição como aquela. O julgamento. E ele veio. Na segunda-feira, quando tentei retornar ao trabalho, fui barrada na portaria. Desculpe, Elisa. Temos uma nova ordem. Seu acesso foi revogado. Você precisa se retirar. Meu mundo desabou ali mesmo, no saguão do prédio. Saí com os olhos cheios d'água, ouvindo os cochichos dos curiosos. A faxineira que enganou o patrão, como começaram a me chamar. Como se eu tivesse armado um plano. Como se meu coração fosse frio. Como se eu tivesse premeditado cada detalhe. Mas a verdade é que eu só me apaixonei. E amor não se planeja. Davi não me procurou. Por dias, semanas, silêncio. E o silêncio dele era mais cruel do que qualquer palavra de raiva. Porque me dava margem para criar hipóteses, imaginar o pior, repassar cada detalhe do que vivi com ele. Revi cada beijo, cada olhar, cada gesto, e me perguntava, será que foi tudo em vão? Até que um mês depois recebi uma mensagem, simples, direta. Preciso te ver, amanhã, às 10 horas, no mesmo lugar onde tudo começou. Era ele, Davi. Na manhã seguinte, coloquei a roupa mais simples que tinha. O mesmo blazer antigo da primeira entrevista. A mesma calça preta. Era como se eu quisesse voltar no tempo, refazer o caminho com dignidade. Cheguei no prédio e fui autorizada a subir. A sala estava como sempre. Impecável, elegante, com o perfume dele ainda no ar. Ele estava de costas, olhando pela janela. Obrigado por vir, disse sem se virar. Achei que não queria mais me ver. Ele se virou. E seus olhos não estavam cheios de raiva, nem de mágoa. Estavam cheios de algo que eu não soube nomear de imediato. Mas era profundo. Durante esse mês, eu pensei muito. Senti raiva, claro. Senti que fui enganado, traído. Mas depois, eu percebi que a dor que senti não vinha da mentira em si. Vinha do medo de te perder. Meu coração disparou. Você podia ter me contado, Elisa. Eu teria entendido. Eu teria te protegido. Eu tive medo, respondi com a voz trêmula. Medo de perder o pouco que eu estava construindo. Medo de você me ver diferente. Ele caminhou até mim, devagar, e segurou minhas mãos. Eu te vi, Elisa. Do primeiro dia até o último. Não como uma faxineira, nem como uma impostora, mas como uma mulher forte, doce, verdadeira. A mentira que você contou foi pequena, perto da verdade que construiu com suas atitudes. As lágrimas caíram antes que eu pudesse segurá-las. Mas foi aí que ele disse algo que me tirou o chão. Tem alguém que quer te ver. E acho que só você pode responder o que ele quer saber. Antes que eu perguntasse, a porta se abriu. E por ela entrou Lucas. O pequeno Lucas. Com seus olhos atentos, seu sorriso tímido e um envelope nas mãos. Eu escrevi isso para você, disse me entregando o papel. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Era um desenho. Simples, infantil. Ele, Davi e eu, de mãos dadas. E abaixo, com letras tortas, uma frase. Se você gosta do meu pai, pode ser minha mãe também? Eu chorei como nunca havia chorado na vida, porque naquela frase, naquele pedido inocente, estava o perdão que eu nem sabia que precisava. O amor que eu achava que tinha perdido, e a segunda chance que a vida me dava. Nos meses que seguiram, tudo mudou. Davi se separou oficialmente de Carolina, que finalmente seguiu sua vida longe da empresa. Eu fui contratada como assessora pessoal dele, dessa vez de verdade. Não como um favor, não como um prêmio, mas como reconhecimento. E mais que isso, nos tornamos uma família.
Os jantares não eram mais cercados por política ou status. Eram noites com pizza, risadas e desenhos espalhados pela mesa. Lucas me chamava de tia Elisa, depois de tia Li. E um dia, sem aviso, apenas me abraçou e disse: Mãe, foi o dia mais bonito da minha vida. Essa história não é um conto de fadas. É uma história sobre erros, sobre medo, sobre escolhas, sobre o que a gente faz quando ama alguém tanto que prefere se esconder do que arriscar perder. Mas também é uma história sobre perdão, porque no fim, o amor verdadeiro não nasce da perfeição. Ele nasce da coragem de ficar, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal Histórias Inesquecíveis, comenta aqui embaixo. Essa história é a prova de que o amor supera tudo. E compartilha com alguém que acredita no poder da verdade, do perdão e do amor. Nos vemos na próxima história, porque aqui a gente sente junto. Fim.